e depois eu disponibilizo para vocês, tá certo? Então, pessoal, essa aula de hoje, a gente vai falar sobre como é que vai ser essa disciplina. Vou falar sobre tudo isso, Arthur. Tu pode ficar hoje aí, vou falar sobre tudo isso, tá? Essa aula de hoje, a gente vai conversar sobre como é que vai ser o funcionamento dessa disciplina, tá bom? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que essa disciplina, na minha opinião, né, é uma disciplina que traz um conteúdo muito importante, assim, para quem vai, depois de graduado, né, trabalhar em empresas de desenvolvimento de software, né? Eu acho que é um conteúdo que é bem importante para vocês. Então, especialmente aos que têm interesse, né, em depois trabalhar com desenvolvimento, eu acho que é uma boa oportunidade e eu queria contar, assim, com a atenção, assim mesmo, de vocês, né, para que não percam essa oportunidade, né. Não é nem que seja, assim, um curso maravilhoso, né, eu estou dando o melhor de mim, assim, aqui, a gente está numa situação bem extrema e bem difícil, né, já depois de mais de um ano, todo mundo, assim, meio isolado, trabalhando de casa, a gente não pode ter aquele contato, né, então é uma situação difícil, mas eu queria contar ainda com a motivação, assim, de vocês e o esforço de vocês também, para não deixar essa oportunidade passar, tá certo? Eu vou apresentar aqui a disciplina, quem quiser me interromper a qualquer momento pode interromper, tá certo? Para tirar suas dúvidas sobre o que eu estiver falando, ou se estiver sem microfone, dá aqui, liga a câmera, liga o microfone e fale, mas se estiver sem microfone, ou se estiver muito tímido ou muito tímida, aí fala no chat, que o chat está aqui de lado e de vez em quando eu dou uma olhada lá no chat, tá bom? Então, disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos, né? O que é que vocês entendem que é um sistema corporativo? A primeira pergunta, assim, que eu acho que era interessante a gente entender para que a gente consiga conectar, né, o que a gente vai estudar com o nome da disciplina, né? E aí? O sistema de uma corporação. Um sistema de corporação, muito bem, é uma boa ideia. Isso aí. Professora, antes Oi. de ter pesquisado sobre, né, eu imaginava que seria alguma coisa relacionada a sistemas ERP e tal, mais complexo. Mas aí depois eu fui ver que não era bem isso. Mas, Assim, esses sistemas ERP, né, que o pessoal chama, eles são sistemas corporativos, né? Não existe uma definição, assim, formal para o que é um sistema corporativo. Mas, em geral, um sistema corporativo é um sistema que é feito sob medida para uma empresa, né? Uma corporação, uma empresa, né? É tanto que em inglês é enterprise, né? Enterprise Systems, que se chama. Então, é um software que é desenvolvido sob medida para uma empresa, para apoiar os processos de negócio dessa empresa, tá? Então, qualquer processo que possa ser automatizado, especialmente aqueles que lidam com dados, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a informação que as empresas detêm são é o bem mais valioso das empresas, né? O cigarro é um exemplo de um sistema corporativo, talvez mal sucedido, né? Mas vamos lá. Todo sistema corporativo ele é feito sob medida, né? Para apoiar os processos de negócio de uma empresa, tá? Então, em geral, esses sistemas, eles são sistemas que podem ser até bastante complexos, né? E que vão lidar com uma quantidade de dados que pode ser grande, dados que podem ter relacionamentos complexos entre eles, dados que vêm de fontes diferentes, né? Então, não existe, assim, uma definição formal, né? Todo sistema que é feito sob medida para uma empresa, para apoiar a atividade de uma empresa, é um sistema corporativo, tá? Uma coisa que é muito comum é que esses sistemas, com certeza, vão acessar os dados dessa empresa, tá certo? E esse sistema, ele pode ser usado, em geral, ele não é usado por usuários finais, ele vai ser usado por outros sistemas, né? Ou ele vai ser associado a outros sistemas, mas ele também pode ser usado por usuários finais, tá certo? Então, aqui, Martin Fowler, né, que é um grande
é pesquisador e desenvolvedor, assim, inclusive dessa área, ele tem livros, né, sobre desenvolvimento de aplicações, enterprise applications, né, como ele chama, né, ele define um sistema corporativo, né, uma aplicação corporativa, né, sobre apresentação, manipulação, armazenamento de grandes quantidades de dados, que também são complexos, né, tá? Grandes quantidades e muitas vezes complexos, né, de dados, tá? E aí, esse sistema dá suporte ou automatiza o processo de negócio com esses dados, né, que manipulam esses dados, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente pensa, assim, né, quando a gente fala do sistema corporativo, é que vai ter dados. Com certeza vai ter dados, tá? E aí, quando eu vim dar essa disciplina, né, eu achei interessante a gente estudar nessa disciplina como é que a gente desenvolve o back-end de uma aplicação, né? O back-end é aquela parte que está por trás da view daquela aplicação, né? A gente não vê, a gente não consegue ver, a gente sabe qual é a funcionalidade, está toda lá. O back-end é a parte da aplicação que acessa os dados, tá? Mas ela não tem o back-end, ele não tem a apresentação, né? A parte que o usuário vai lá e usa aquela aplicação, tá certo? Então, é isso que a gente vai ver hoje. E aí, hoje não, né? Nessa disciplina. E aí, o que é que eu espero que a gente tenha, quais são as competências que eu espero que a gente adquira ao longo desse curso, tá? Algumas competências são competências que eu acho importante, muito importantes, assim, para a vida de vocês, porque eu acho que são conceitos que vão perdurar por bastante tempo, tá? Então, por exemplo, entender o que é uma API, o que é uma API REST, quais são boas práticas para se projetar uma API, tá? Compreender boas práticas para você projetar o back-end, né? Essa parte de trás que acessa os dados de todas as aplicações, tá? No caso aqui, eu vou focar mais em aplicação web, mas não precisa ser uma aplicação web, né? Qualquer cliente que acesse essa API vai ser um cliente dessa aplicação, independente de ser acessado por um navegador ou não. Mas que a gente compreenda, né, quais são as boas práticas para o projeto dessa parte do back-end de uma aplicação, tá? E também, aí essa parte é mais tecnológica, né? Isso pode mudar. Atualmente, né, por conta de questões de desempenho, de confiabilidade, né, existem vários frameworks e várias linguagens que a gente pode escolher para desenvolver o back-end, tá? Nessa disciplina, a gente vai usar Java e vai usar o Spring Boot, tá bom? Não significa que só existe essa opção, mas aqui eu optei por usar Java e Spring Boot, inclusive porque os maiores sistemas, os mais complexos, os que requerem mais desempenho, em geral, eles são escritos em Java ainda, tá certo? Apesar de Python e outras linguagens, né, o próprio JavaScript está tendo um crescimento na prática, mas quando você vai ver grandes sistemas corporativos, eles em geral usam linguagens que dá para confiar um pouco mais. Então a gente vai usar aqui Java e Spring Boot, tá? A outra decisão minha, a outra motivação minha para escolher Java, né, é que eu sei que vocês estudam Java, né, vocês estudam Python e Java nas disciplinas de vocês, né, no início do curso. E aí, Java não é uma linguagem totalmente nova, né? É uma linguagem que vocês já estudaram, que segue um padrão de programação que também ainda é muito usado, um paradigma que é o de orientação a objetos, tá? Então, a gente vai usar nessa disciplina Java e Spring Boot, ok? Sobre padrões arquiteturais, né? Padrões de projeto, padrões arquiteturais que a gente vai seguir aqui, né? A gente vai estudar um pouquinho esse padrão da API REST, o que é uma API REST, pelo menos assim, em alto nível, tá? A API REST, né, os serviços REST, eles foram definidos na tese de doutorado, tá, de um pesquisador, já faz bastante tempo, então é algo bem complexo, então aqui a gente vai trazer apenas algumas facetas, digamos assim, do que é uma API REST, e a gente vai aprender boas práticas para a gente projetar uma API REST, tá? A gente vai usar
o padrão arquitetural MVC, que é o Model View Controller, e a gente vai seguir vários padrões de projeto que são importantes no contexto do desenvolvimento do back-end de aplicações, né, de aplicações web. Vai seguir o DTO, o DAO e o GRASP. Eu espero que vocês, DTO e DAO, eu vou falar assim só porque eu quero deixar aqui gravado, mas depois a gente vai entender muito melhor o que são esses padrões, tá? Agora, GRASP, que são padrões para atribuição de responsabilidade. Quando a gente está falando de projeto orientado a objetos, tá? Era bom que vocês já soubessem o que é, para que vocês possam projetar boas classes, né? Que tenham relacionamentos que obedeçam a baixo acoplamento, alta coesão, certo? O padrão expert. Então, isso tudo é importante que vocês já tenham trazido aí das outras disciplinas que vocês estudaram, para que vocês consigam projetar, né? Porque vai ter toda uma parte aqui que a gente vai desenvolver que faz parte de como usar o framework, que faz parte do padrão MVC, que vai ser o primeiro contato da maioria de vocês com esse padrão. Mas as aplicações, as classes do domínio do problema, né, continua sendo tudo muito parecido com o que a gente faz no Design OO, tá? Com algumas poucas mudanças, mas é tudo muito parecido, tá? Então, esses conceitos, essas boas práticas de programação que vocês já tenham estudado, é bom que vocês relembrem aqui para que possam fazer bons designs aqui também, tá? Vocês têm alguma dúvida até agora? Assim, eu estou tentando mais pincelar o que é que a gente vai estudar, para vocês ficarem cientes do que vai ser, tá? Mas se alguém tiver dúvida, pode me interromper, tá certo? Então, como eu já falei, né, a gente vai usar o Discord, tá? A gente tem um servidor lá no Discord. Tem um colega de vocês do semestre passado, que ele ajeitou o Discord e o servidor para ficar bem legal, tem música e tudo mais. E aí ele disse que vai ajeitar esse nosso servidor também, então em breve ele vai estar bem interessante, assim, de se usar, tá certo? Quem não entrou lá, quem está aqui na aula e não entrou lá ainda, por favor, entre, porque a nossa comunicação vai ser via Discord, tá certo? A maior parte da comunicação vai ser via Discord. Se tiver algum comunicado que eu acho muito importante, que eu tenho certeza que todo mundo viu, aí eu vou mandar também no mural do Classroom, tá certo? Que é esse mural aqui. Aqui a gente tem o Classroom, né? Que é da disciplina, tá? Aí aqui, ó, tem um mural, né? Todos vocês podem escrever nesse mural, inclusive eu. Quando a gente escreve aqui, a gente recebe. Quando eu escrevo aqui, vocês vão receber um e-mail, tá? Então, quando for um aviso mais importante, eu vou colocar aqui, e vou colocar no Discord, tá? Quem quiser falar comigo aqui no Discord, pode falar comigo aqui pelos canais, a gente vai ter. Acho que Lucas e Pedro já estão ajeitando aqui, ó. A gente tem os informes, tá? Eu espero que só eu fale aqui mais, para que fique algo mais resumido, vocês encontrem as informações rapidamente. Então, tudo que foi importante para informar para vocês da disciplina, eu vou colocar aqui nesse canal, tá certo? Aqui, nesse Resources, a gente pode compartilhar material que a gente encontre que seja interessante, tá bom? E depois, aqui, ele já criou canal de dúvidas, tá? A gente também vai ter canal de dúvidas, onde vocês podem conversar para tirar dúvidas comigo, e todos podem responder, na verdade. Assim, eu acho que o ideal é que a gente crie um ambiente aqui no Discord de cooperação, tá? E aí todo mundo consiga se ajudar, tá? Porque essa parte de desenvolvimento é mais interessante quando a gente faz em grupo, né? Todo mundo se ajudando, todo mundo. Vocês vão estar fazendo as mesmas tarefas, né? Então, talvez a dúvida de uma pessoa seja a dúvida de várias. Às vezes, um colega, às vezes eu nem sou eu que vou responder, às vezes um colega já viu aquela dúvida, já sabe como fazer, já responde, né? Então, isso cria uma interação, acho que é saudável entre a turma. A turma não está grande, acho que são 28 ou 29 alunos. Então, eu acho que está uma quantidade bacana para a gente prosseguir essa disciplina sem grandes problemas e tentem usar o máximo possível o Discord, tá certo? Quem tiver algo mais, sei lá, mais sério, mais formal, que queira falar comigo, pode mandar também e-mail para mim, tá? raquel@dcx.ufb.br, tá bom?
Então, como eu já falei, a gente vai usar o Classroom. Acho que todo mundo aqui já usou o Classroom. É um, um sistema assim de um ambiente, né, para a educação à distância que já é muito usado, tá certo? Aqui nas atividades eu vou colocando aos poucos material para vocês, tá certo? Então, aqui já tem algumas coisas que é importante que vocês saibam que elas existem aqui, tá? Por exemplo, já tem o link. Todas as nossas aulas vão ser no mesmo link do Meet. Então, já está aqui, certo? Já tem link para entrar no Discord, para quem não entrou ainda. Material de apoio. Né? Essa disciplina é uma disciplina que tem algum conteúdo que é mais teórico, né, para entender conceitos, para entender funcionamento, como é que funciona esse tipo de aplicação, como é o design desse tipo de aplicação, quais são os padrões que a gente usa, são coisas mais teóricas. Mas tem toda uma parte prática, né, em que a gente vai meter a mão na massa para implementar, de fato, um sistema usando Java, usando Spring Boot, tá certo? Então, eu coloquei aqui algum material que eu acho legal. Esse primeiro aqui, ó, material de apoio, que começa em Raquel VL, GitHub.io, fui eu que escrevi, tá? Foi porque eu sinto falta de ter um material que esteja em um mesmo local, né, sobre esse assunto, tá? Que eu acho que é mais complicado de aprender quando você tem que estudar por fontes diferentes. Mas não significa que esse é o único material, tá certo? Isso aqui eu fiz como uma forma de tentar facilitar o estudo, mas tem um monte de material bacana, especialmente quando a gente vai para a parte de desenvolvimento mesmo, né? Usando o Spring Boot. O pessoal da AlgaWorks é uma empresa que dá aulas, né, de educação online. Eles têm cursos muito bons sobre Spring Boot. Inclusive, eu reaproveito, eu indico um monte de vídeos dele como complementares às aulas que a gente vai ter, tá? Vão estar todos os links aqui no Classroom. Tem os guias, né, do próprio Spring. Tem um livro, acho que é da Baeldo, tem um livro, como se fosse um tutorial, enfim. Aqui vai ter um monte de conteúdo, tá? Que eu acho que é interessante. E aí, quando vocês forem estudar, vocês podem tentar ver por aqui se encontra aquele assunto, tá certo? O assunto que eu vou... Algumas vezes eu vou passar um vídeo ou outro, além das aulas que a gente tem, e além dos próprios vídeos que eu já gravei, ou que eu vou gravar. E, em geral, eu indico desse material que eu escrevi, onde é que está o assunto a ser estudado, tá certo? E aí, por isso que é interessante aqui esse Discord, né? Essa parte aqui desses resources aqui. Se você estiver estudando, você encontra um material legal, um vídeo legal, ou um tutorial sobre alguma coisa, uma explicação que para você foi interessante, compartilha aqui com o pessoal, porque essa é uma área de estudo muito quente, assim, tem muita gente estudando sobre isso. É tanto que eu coloco lá no YouTube meus vídeos de SEO e meus vídeos dessa disciplina, né, ensinando já a programar com Spring Boot. Os vídeos dessa disciplina, eles têm muito mais visualização, muito mais comentário, muito mais like do que os de SEO, né? Dada a procura, né, que existe para aprender esse assunto, tá certo? Deixa eu colocar aqui para apresentar. Ninguém fala nada, vocês estão tão calados. Todas as nossas aulas vão ser gravadas, tá certo? Eu vou gravar e vou depois disponibilizar. Sempre depois da aula, assim que eu receber o vídeo, eu coloco lá no YouTube. Quando ela estiver lá no YouTube, eu já crio um material lá no Classroom com o link para esse vídeo lá no YouTube, tá certo? Não significa que eu estou dizendo que tanto faz assistir a aula ou não, tá? Eu acho que se vocês vêm assistir a aula, entra no Meet, tira a dúvida na hora, né? Faz um comentário, eu acho que isso é mais saudável do que não vir para as aulas e depois assistir o vídeo, tá bom? Mas eu sei que imprevistos acontecem, né? Então, por isso que eu gravo e deixo tudo lá disponível, tá certo? Inclusive, os vídeos todos do semestre passado já estão lá, né? Quem quiser adiantar conteúdo, ver alguma coisa da frente, podem ver lá que vai ter a playlist de desenvolvimento de sistemas corporativos 2020.2, e aí os vídeos já vão estar, tem um monte de vídeo lá já, todo organizado, né? Para o estudo, tá certo? Essa disciplina não tem prova, tá bom? Essa disciplina vai ter que atividades. Labs, que eu chamo de labs, são exercícios que vocês vão ter que programar,
certo? Tem quizzes, que são formulários Google para vocês responderem sobre o assunto que a gente vai estudando. E no final, o último mês da disciplina é o mês em que a gente vai fazer um projeto completo de uma API, tá? Com todo o back-end desenvolvido, né? Dessa API, acessando o banco de dados, tá certo? Tudo direitinho. Claro que ainda é algo simples, porque é o primeiro contato de vocês, mas a gente vai ter tudo, a gente vai ter banco de dados, a gente vai ter usuários com autorização, com autenticação, usando tokens, tá bom? Então, no final, a gente vai desenvolver esse projeto, ok? Quando eu dou o assunto, aí todo assunto que a gente estudar aqui na aula vai ter um formulário, que é um quiz, que está associado a esse assunto, certo? Aí, o que é que eu sugiro? Você assiste a aula, você lê o material, você estuda, depois você responde o quiz, tá? Porque esses quizzes valem nota, tá? Eles valem 40% da nota. Ou 40 ou 50, já vai ter aqui, eu sempre me confundo, já vai ter aqui os números direitinho, tá? Os labs também valem um pouquinho de nota, e o projeto também vale boa parte, eu acho que 40% da nota é do projeto, tá certo? Então, o ideal é que vocês fiquem em dia com o assunto para não acumular, porque esse assunto, né, é cumulativo, tá? A gente vai ver no início que é o padrão MVC, como é que são as camadas do software para esse tipo de aplicação e tal. Aí você perde isso, você não estuda isso. Aí a próxima coisa que a gente vai ver é como é que a gente insere persistência com banco de dados, como é que a gente conecta a aplicação da gente ao banco de dados, como é que a gente usa esse banco de dados. Aí, se você perde essa primeira parte, vai ficando cada vez mais difícil você fazer alguma coisa, porque não adianta você aprender a conectar no banco de dados e não aprender o padrão MVC, né? Quais são as camadas de software, tá? Então, é uma disciplina meio cumulativa, assim. Se você perde uma parte dela, fica cada vez mais difícil de você se recuperar. Então, eu sugiro que vocês organizem um tempo, tá certo? Para ficar sempre em dia com a disciplina, ok? Eu não sei se eu escrevi aqui em algum momento, acho que não, mas vamos lá. Falar aqui também. A gente tem aulas marcadas todas terça às 8, né? E quinta às 10, né? Nossas aulas vão ser só nas quintas-feiras. Nossa aula, assim, presencial, assim, digamos, né? Síncrona, tá? Vai ser só na quinta-feira às 10, tá certo? O que é que eu quero que vocês façam no horário da terça-feira às 8? É um horário que vocês vão usar para estudar, para fazer os labs, para fazer leituras, tá certo? Para exercitar, né, o conteúdo que a gente está vendo durante a aula, ok? Então, toda quinta a gente vai ter aula, de 10 às 12. E toda terça vocês vão ter atividades para serem realizadas, atividades assíncronas, tá? Ou de labs, que são exercícios para programar, ou dos quizzes com leitura, tá bom? E no final vai ser a atividade do projeto, ok? O projeto, quando a gente faz lá no final, é um projeto que a gente faz em dupla, tá? Então, vocês já podem ir pensando na dupla de vocês. Eu vou colocar depois lá no Classroom um cadastro para vocês cadastrarem quem é essa dupla, tá certo? E se vocês quiserem já fazer os labs em dupla, pode fazer, desde que fique lá cadastrado, que tá sendo feito já em dupla, tá? Não é obrigatório ser em dupla. Pode ser em dupla, pode ser individual, tá certo? Fica a critério de cada um. Então, depois, quando eu colocar lá o cadastro das duplas, quem não tiver dupla, quiser fazer todas as atividades sozinho, não tem problema. Você coloca lá seu próprio nome sozinho e pronto, tá bom? Quem quiser fazer os labs sozinho, mas quiser fazer o projeto em dupla, também pode, tá? Não tem problema. Eu quero que vocês aprendam. A minha, o meu desejo é que vocês aprendam, tá? Então, às vezes, dupla de 3 não, Diego, é dupla de 2, viu? Dupla de 2, tá? Então, vamos lá. O plano de aulas, tá? A gente já tem um plano de aulas que já está aqui no Classroom, ó, certo? Já está aqui. Eu vou abrir agora ele para a gente ver direitinho o que é que vai ser visto em cada momento, certo?
Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Dá para vocês verem? Dá, né? Sim. Pronto, então essa aqui é a aula de hoje, a apresentação da disciplina. Aí eu vou passar um monte de coisas para vocês. Hoje de tarde, tem coisas que já estão lá no Classroom, tem algo que vai surgir hoje de tarde ainda, que no final da aula eu vou falar para vocês o que é, tá bom? E aí vocês vão aproveitar o resto dessa semana e a semana que vem até a quinta-feira para fazer isso. E óbvio que o ideal é que vocês aproveitem aquele horário da terça-feira, das 8 às 10, para também fazer isso. Não significa que em 2 horas vai resolver tudo. Talvez resolva, talvez não. Talvez precise de, além desse horário de 8 às 10, talvez precise de mais outro horário para se manter em dia com a disciplina, tá certo? Então, a gente vai fazer, nesse plano de aulas aqui, toda vez que tiver assim rosadinho com asterisco, são as nossas aulas síncronas, tá? Essa aula que todo mundo entra no Meet e a gente conversa sobre algum assunto, tá bom? Então, a gente vai ver na semana que vem, a gente vai começar o assunto de verdade, né? A gente vai falar sobre aplicações web, o que é uma API, o que é uma API REST. Eu vou revisar um pouco de HTTP com vocês, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso lá no curso de redes, ou se tem algum outro curso de interconexão de redes onde vocês veem TCP/IP, não sei, mas aí eu vou fazer essa revisão do que é HTTP com vocês, porque é importante para aprender isso no contexto da nossa disciplina, tá bom? Depois a gente vai aprender boas práticas para projetar uma API REST, vai ver o padrão MVC, que eu já falei dele assim, né? Já mencionei esse padrão hoje, que é muito importante, tá? E a gente vai começar, já nesse dia 26 aqui, a começar a criar uma aplicaçãozinha bem simples, usando já Java com Spring Boot, e seguindo boas práticas, né, para desenvolver uma API REST, tá certo? Aí depois a gente, Oi. Mas essa aula dia 26 é síncrona, professor? Não, tá errado aqui, acabei de ver isso. Esse asterisco é aqui, ó. E aí tá errado. Isso aqui. Depois eu ajeito, tá? Mas geralmente, quando é uma atividade síncrona, quando é assíncrona, aí vai ter atividade assíncrona, tá vendo? Leitura e quiz. Dúvida. Isso aqui foi erro aqui. Depois eu conserto, eu não vou ficar perdendo tempo aqui agora não. Vocês já entenderam, né, como é? Toda quinta a gente tem aula síncrona e toda terça a gente tem um monte de coisas que vocês têm que se manter em dia fazendo, que aí o ideal é que vocês usem o horário da terça também, para que não fique muito cheio nos outros horários do dia de vocês, para poder fazer o que precisa ser feito, tá certo? Então a gente vai ver depois, programar uma API REST, eu vou programar com vocês, vou abrir aqui uma IDE, vou programar com vocês. Aí aqui, no dia 9, começa o Lab 1, tá? A gente vai passar uma semana aqui no Lab 1 e depois a gente vai começar a ver persistência com bancos de dados. A gente vai ver bancos de dados relacionais aqui, tá? Nessa disciplina. Aí estudos. Aí relacionamento entre entidades, né? Porque agora a gente tem entidades que vão estar no banco de dados. Como é que essas entidades, como é que a gente programa o relacionamento dessas entidades? Aí tem toda uma aula sobre isso, tá? Depois o Lab 2. Vou passar só as coisas do que a gente vai estudar, tá? Aí depois, aqui já no início de outubro, a gente vai falar sobre autenticação e autorização, e a gente vai ver como é que faz isso usando o JSON Web Tokens, tá? Que é uma bibliotecazinha muito usada para fazer a autorização com esse tipo de aplicação, tá? Aí, feriado, a gente vai programar aqui um exemplozinho juntos aqui desse negócio, ou pelo menos ver algum programa pronto, né? Eu tenho uma dificuldade não minha, né? Acho que é uma dificuldade de qualquer professor que vá dar essa disciplina, que o ideal é que vocês vissem exemplos bem complexos, né? Mas, para chegar a ver exemplos bem complexos, né, que faça sentido você pensar num projeto legal, que faça sentido você perder tempo, assim, entre aspas, pensando em boas práticas de programação, em padrões de projeto úteis para melhorar aquele design, essa aplicação muito complexa, que faz sentido fazer tudo isso, não dá para a gente ver ela numa disciplina tão curta e sabendo que para a grande maioria de vocês é o primeiro contato que está tendo, né? Então fica esse trade-off, assim,
Mas a gente vai tentar programar alguma coisa aqui junto de vocês, tá? Às vezes eu trago alguma coisa já pronta, porque senão não dá tempo, tá? Então, as coisas mais básicas, às vezes eu já trago pronto e a gente faz alguma coisa que é novidade, tá? Então, vai seguir um fluxo mais ou menos assim. Depois a gente tem o Lab 3. Cada Lab é para exercitar um conteúdo importante da disciplina, tá? Então, primeiro, a gente vai estudar MVC, camadas de software e tal, a gente vai fazer um Lab sobre isso. Aí depois a gente vai estudar persistência, relacionamento entre as entidades, e persistência usando banco de dados relacional. Aí faz um lab sobre isso. E depois a gente vai estudar autenticação, autorização, como é que isso é feito na prática, usando o Java com Spring Boot. Aí a gente faz um lab sobre isso, tá certo? Então, por isso são esses 3 labs, que são esses 3 grandes pilares do que eu acho que é importante, minimamente, para que vocês saiam da disciplina sabendo desenvolver uma aplicação desse tipo, tá certo? Aí depois tem os projetos, tá? Eu coloquei aqui que a entrega dos projetos é no dia 2 de dezembro. Eu espero que a gente cumpra esse cronograma. As aulas acho que ainda seguem até dia 9, mas se a gente terminar antes é até bom, porque aí vocês já ficam mais livres para se dedicar a outras disciplinas também, tá certo? E aí a gente tem aí mais de um mês para terminar os projetos, ok? Esse plano de aulas está no Classroom, tá? Quando vocês entrarem no Classroom, aqui nas atividades, vocês vão ver sobre a disciplina. E o plano de aulas vai estar lá. Então, você tem dúvidas sobre qual é o próximo assunto, o que a gente está vendo, vai lá no plano de aulas, que eu tento manter o plano de aulas atualizado, tá? Show de bola, show de bola. Professora, só uma dúvida. Oi, pode falar. Esses links que estão no plano de aula, eles estão em outro lugar, não? Eles vão estar nas atividades. Ah, não entendeu. Não, porque eu vi lá que a gente só tem direito de leitura e como tá a coluna tá, a gente não consegue acessar os links lá no plano de aula. E Não, mas quando eu passo a atividade, o Já material, passa, né? por exemplo, quando eu dou aula, aí eu crio uma atividade lá que é de material, tipo material. Aí eu coloco links com outros vídeos que vocês possam, que eu acho que pode ajudar vocês. Coloco o vídeo da aula, coloco o link para leitura naquele texto que eu escrevi. Eu tento colocar esses links lá também, tá bom? Ok. Pronto. Aí aqui eu adoro essa pirâmide, né? Toda disciplina minha, seja de desenvolvimento ou não seja, eu gosto de mostrar essa pirâmide, porque é a forma como a gente aprende, tá? Quanto mais a gente... Se a gente fica só lendo, 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 claro que a gente aprende. A gente não aprende tanto quanto se a gente... se a gente só assiste a aula. Deixa eu colocar aqui meu... Se a gente só assiste a aula, o que é que a gente aprende? Vocês podem até ter a sensação que vocês aprenderam muita coisa na aula. Vou dar um tiro no meu próprio pé aqui. Vocês podem ter a sensação de que vocês aprenderam muita coisa na aula, porque vocês provavelmente vão entender o que eu estou falando naquele momento. Mas o que é que fica na memória de vocês depois de um tempo que se passou daquela aula? Só fica uns 5%, tá? Aí se você assiste, se você só lê, tá? Depois de um tempo, uns 10% do que você leu. Mas aí se a gente for acumulando essas coisas, né? Assiste mais um vídeo, vejo uma demonstração, alguém programando, eu vejo alguém programando um negócio. Aí vocês estão vendo que o percentual de conhecimento que a gente vai mantendo, né, na nossa mente vai aumentando aqui, tá? Se eu participo de grupos de discussão, vai aumentando mais. Se eu pratico, né, se eu próprio vou lá e faço, né, eu vou aprender ainda mais. E se eu ensino aos outros, eu aprendo mais ainda, tá? Então, eu acho que essa disciplina, vocês vão exercitar tudo isso, tá? Vai exercitar assistir aula, porque vai ter aula, vai ter leitura, vai ter vídeos para vocês verem, vai ter vídeos com demonstrações. Vocês podem utilizar o Discord para fazer discussões, para ensinar uns aos outros, e vai ter os labs e projetos para vocês praticarem, tá certo? Então, eu acredito que quem se dedicar, de fato, a tentar fazer, de fato, sozinho aquilo ali para aprender, ou em duplas, mas os dois, né, fazendo de fato, e não fazendo e o outro só reusando o que o colega fez, eu acredito que vocês têm uma chance boa de aprender bastante coisa aqui, que vai ser muito interessante para a vida de vocês, certo?
que é que a gente vai usar de ferramenta para desenvolvimento? Para apresentar os exemplos, eu vou usar o Eclipse, porque é a ideia que eu estou mais acostumada, tá? Mas vocês podem usar a ideia que vocês quiserem. IntelliJ e qualquer outra que vocês quiserem, tá certo? Quando a gente está falando desse tipo de aplicação, tá? É uma aplicação que é bastante dependente de coisas já prontas. Como é uma aplicação complexa, né? Como é que a gente lida com a complexidade, né? A gente divide em tarefas e pega se tem tarefas dessas que já estão prontas, a gente reusa, né? Então, em geral, a gente vai desenvolver código e vai reusar já um monte de bibliotecas que a gente talvez nem tenha conhecimento que a gente está reusando, tá? Porque é o framework que acaba trazendo isso para a gente também, certo? Que a gente vai usar. E para gerenciar essas dependências, a gente vai usar uma ferramenta chamada Maven, tá? Então, quem não tiver instalado no computador, é bom instalar. Depois, como é que a gente vai testar? Eu falei para vocês que a gente vai desenvolver só o back-end da aplicação, né? O front-end, que é a parte bonitinha que dá para ver, que dá para usar, a aplicação, que dá para um ser humano usar a aplicação, ele não vai ser desenvolvido aqui nessa disciplina, tá? Então, para testar, a gente vai usar, eu uso geralmente o Postman, que ele é mais visual, ele é mais bonitinho para testar, mas quem já tiver conhecimento e quiser usar o Curl, pode usar também, que é esse aqui, que aí ele é mais textual, tá? E para manter e implantar, né? Especialmente se vocês forem trabalhar em dupla, é bom usar o Git, tá? No projeto, usar o GitHub e compartilhar comigo para poder, porque durante o projeto, eu vou dar uma olhada toda semana no código de vocês do projeto. Então, é bom manter o código lá no Git, compartilha comigo, e aí eu vou dando feedback toda semana e tentando ajudar da melhor forma no desenvolvimento desses projetos, tá? Então, a gente vai usar o GitHub. E para aqueles que tiverem interesse em aprender como é que você implanta, né? Depois que uma aplicação dessa está pronta, a gente tem um processo que é de implantação dessa aplicação, que é colocar essa aplicação para rodar em um servidor, de fato, que tem um IP conhecido, que a gente consegue acessar de qualquer lugar do mundo, tá? Isso não vai ser feito na sua máquina da sua casa, até porque na sua máquina da sua casa tem um IP privado, que não vai conseguir ser acessado em qualquer lugar do mundo, tá? A não ser que você tenha aí na sua casa realmente algo diferenciado, mas em geral a gente tem IP privado e não dá para a gente ter um servidor com IP privado, porque o cliente precisa conhecer quem é o endereço do servidor. E aí tem esse sistema Heroku, tá? Que é gratuito e que ele permite que a gente implante aplicações lá de forma gratuita. E aí eu não vou cobrar como obrigatório isso, mas para quem tiver interesse em passar por essa experiência, né? Tem um videozinho que explica bem direitinho como é que implanta, não é nada do outro mundo. E aí, quem quiser passar por essa experiência, pode passar. E aí eu acho bem válida. Mas eu não vou cobrar como obrigatoriedade. Mas é basicamente isso que a gente vai usar, tá? E claro, o Java e o Spring Boot, tá? E só para motivar vocês ainda mais, assim, ontem, toda vez antes de dar essa disciplina, eu dou uma olhada como é que está o mercado, né? Então, ontem, eu coloquei existem hoje, foi porque eu escrevi ontem, mas foi ontem, tá? Ontem tinham 445 vagas abertas para programador back-end. São todas com Java, Spring Boot? Não fui olhar. Mas o simples fato de você já ter experiência com um framework, com uma linguagem, já é meio caminho andado para você aprender outros frameworks e outras linguagens, tá certo? E o design desse tipo de aplicação, ele vai se repetir muitas vezes, né? Os padrões de projeto que a gente usa, eles se repetem, tá? Foram 69 vagas que foram incluídas lá no Cato Online, só nessa última semana, para desenvolvedor de back-end, certo? E aí, esse programador de back-end é quem vai, né, programar a API REST, que vai definir, que vai projetar tipicamente, tá? E aí, é interessante que vocês realmente tentem aprender o que a gente vai ver aqui, né, para a vida de vocês, tá certo? Aqui no Classroom eu também coloquei um material de coisas que eu gostei. Acho que eu já mostrei isso a vocês, né? Já mostrei. Mas não significa que só existem essas coisas, tá? Quem for encontrando mais coisas, vai compartilhando lá no Discord. Se eu gostar muito, eu adiciono aí no material de apoio, tá? Com os créditos aí para quem encontrou, tá bom?
E aí, de novo, vamos falar de nota, tá? Como eu falei já para vocês, o que eu quero muito é que vocês aprendam o que a gente vai ver aqui, porque eu acho que é realmente importante, tá? Mas claro que a gente também não pode ser tolo aqui e não falar de nota. A nota é importante. Eu acredito que se vocês estiverem aprendendo o que a gente vai estudar aqui, a nota vai vir, assim, muito facilmente, pela forma como a disciplina foi programada, tá certo? Deixa eu colocar aqui uma coisa. Deixa assim mesmo. Pela forma como essa disciplina foi programada. Então, cada vez que a gente estudar algo, eu vou colocar uma atividade para ser feita, tá? 45% da nota de vocês vai vir dos quizzes, tá? Que são esses formulários que vocês vão fazer, que vai estar lá, vai aparecer lá no Classroom quiz, você vai ler, você vai estudar, vai assistir a aula e depois você vai responder o quiz, tá? 15% da nota vem desses labs, tá? No semestre passado, eu não olhei os labs, mas nesse semestre eu vou olhar os labs. E vou tentar dar um feedback, especialmente se tiverem muitas duplas, né? Porque é muito difícil para mim dar um feedback a 29, 30 pessoas. Mas se tiver muitas duplas, fica mais fácil eu conseguir dar uma olhada no lab e dar um feedback. Ou para aquelas pessoas que sentiram mais dificuldade, me fala, olha meu lab, que aí eu olho e dou um feedback, tá? Mais rápido. E 40% vem da nota do projeto, tá? Então, o ideal é que vocês façam tudo, né? Se vocês fizerem só o projeto, não faz lab, não faz quiz, não vai dar certo. Se você faz só os labs, não vai dar certo. Se você faz só os quiz, não vai dar certo. Se você faz os quiz com os labs, tem 60% da nota aqui, mas também não vai dar tão certo, né? Então, assim, o ideal é que vocês se motivem para fazer todas as atividades, tá bom? Aí, como é a frequência, que foi algo que alguém perguntou. Arthur perguntou sobre a frequência. Como é a frequência? Durante essas aulas síncronas da gente, eu não vou ficar perdendo tempo fazendo chamada, tá bom? Eu acho que vocês já são grandinhos, né? Muitos de vocês talvez até já sejam concluintes, e cada um precisa ter sua motivação, assim, também, né? Para participar e para concluir. Então, eu não vou fazer chamada nessas aulas. Mas a gente tem quizzes, a gente tem labs, a gente tem os projetos. A gente tem o projeto, tá? Cada quiz é como se fosse uma presença. Cada vez que você não entrega um quiz, é como se você tivesse levado uma falta. Cada lab é uma presença. Se você não entrega o lab, é uma falta. E no projeto, sim, eu faço uma vez por semana, nessa aula da quinta-feira às 10, eu vou me reunir com cada dupla do projeto, ou com cada pessoa do projeto, enfim, para tentar fazer um acompanhamento, tá? E aí também, essa minha reunião participar dessa parte também é uma presença, certo? Respondido, Arthur. Arthur? Foi Arthur que perguntou, não foi? Foi. Enfim. Ouvi não, Arthur. Tá respondido, né? Beleza. E aí, como eu sou muito, muito boazinha e eu quero muito que vocês aprendam, em vez de você copiar a resposta do coleguinha, o que é que eu sugiro? Cada quiz desse, né? Esses quizzes que valem aí 45% da nota, né? Que é um bom pedaço da nota. Cada quiz desse pode ser feito 2 vezes. E eu vou considerar a nota mais alta. Olha como eu sou boa. Aí você faz uma vez, percebe, né? Já vai receber a nota, né? Você pode ter uma noção melhor do que errou, estuda mais um pouquinho. E pode fazer a segunda vez, se quiser. Tá certo? E aí eu vou considerar a nota mais alta. Beleza? Eu espero que ninguém durma, né, nessa disciplina, porque é uma disciplina importante, tá? Tem dúvidas até aqui, pessoal? De boa. Tudo ok, professora, tudo ok. Tá, deixa eu falar para vocês, então, o que é que a gente vai fazer essa semana, tá? A aula vai terminar aqui. Não, antes disso aqui, eu queria falar com vocês sobre o que é que vocês precisam para essa disciplina,
tá? Tem alguém que está sem computador, porque sem computador é bem complicado programar, cursar essa disciplina, porque ela é uma disciplina muito prática, né? Se a gente tivesse no presencial, eu ia solicitar que a gente fizesse essa disciplina lá no laboratório, tá? Porque dia de lab, né, vocês iam programar, fazer o lab. Então, se tiver alguém que está sem computador, é preciso arranjar um computador, porque é até um pouco pesado, assim, às vezes, o framework, sabe? Para desenvolver esse tipo de aplicação. Então, essa é uma coisa importante que vocês precisam correr atrás, infelizmente. A gente não está no presencial para possibilitar isso para vocês, né? De todo mundo ter um computador, pelo menos lá no laboratório, disponível, tá certo? Então, quem estiver sem, eu realmente não sei como é que faz esse desenvolvimento assim, num celular, por exemplo, tá? Não consigo imaginar isso, certo? A outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a questão de Java. Acho que eu vou parar a gravação. Não, eu vou continuar para quem faltou. É a questão do Java, tá? A gente vai usar Java, né, para desenvolver aqui nossos programas aqui nessa disciplina. E aí, no semestre passado, eu senti que tinha muita gente que estava assim, meio esquecido, não sabia programar direito. Então, eu queria que vocês tirassem essa semana, tá? Para estudar Java, né? Para revisar Java. Aí eu achei um curso no Coursera de orientação a objetos, que parece bem legal, tá? Com Java, né? Que dá para refrescar a memória, né? Talvez vocês pagaram há muito tempo, né? Essas disciplinas de programação com Java. Dá para dar uma refrescada na memória. E eu também vou já terminar de publicar um lab que eu estou chamando de Lab Zero. É a novidade dessa disciplina, que é o Lab Zero, para vocês fazerem essa semana, já que não tem conteúdo novo nenhum, tá certo? Então, esse Lab Zero, eu vou pedir para vocês desenvolverem as classes que já vão ser usadas como classes do domínio do problema nos labs de vocês, tá? Nos labs, vocês vão desenvolver um API, que é um sistema como se fosse uma rede social de alunos compartilhando informações sobre disciplinas, mas não é cola não, tá? É compartilhando, assim, se foi boa, comentários, se foi boa, se foi ruim, dá a nota, diz o que foi bom, diz o que foi ruim. E a ideia seria que os alunos começam a usar isso, e aí os alunos que vão ainda pagar a disciplina já têm uma boa noção de como é a disciplina, de como é, sei lá, o professor, enfim. É como se fosse uma rede social desse tipo, que vocês vão desenvolver durante os labs, tá certo? E aí, esse Lab Zero não usa Spring Boot, não tem nada a ver com... É como se vocês estivessem lá em P2, lá Qual é o nome da disciplina? De AILA? Lá na disciplina de AILA, de programação, aprendendo Java, aprendendo O, certo? E aí vai fazer esse sistema, tá bom? Só para vocês terem essa possibilidade de relembrar, né, um pouquinho. E aí, se você faz isso bem feitinho, você já vai reusar um monte de coisa para os labs, tá certo? Isso, linguagem de programação. Então, esse lab que eu vou passar para vocês, é porque eu estava escrevendo aqui, aí eu preciso revisar, por isso que eu não publiquei ainda, mas já eu publico, ainda hoje eu publico, tá certo? Aí o que é que vai ter esse lab? Vocês conseguem ver daí? Ó, Sim. imagine que estamos criando o embrião de um sistema que é uma rede social de alunos para avaliar disciplinas de seu curso específico, tá? Aí no contexto dessa API, abstrai a API ainda no momento, imagina que é só um programa, tá bom? Você vai ter que desenvolver as classes que vão dar suporte a essas funcionalidades aqui. Aí eu vou escrever ainda, vou dar algumas dicas de quais são as classes, mais ou menos, mas eu quero que vocês pensem também, tá? Pensa orientado a objeto, imagina qual é o relacionamento entre essas classes, se classes são necessárias, tá? Então, por exemplo, esse sistema tem que permitir o CRUD de usuários. Lembra o que é CRUD? De criar, remover, atualizar e deletar? Então, eu preciso de CRUD de usuários, tá certo? Além disso, eu preciso adicionar disciplinas, recuperar todas as disciplinas que estão lá no sistema, recuperar uma disciplina com determinado identificador.
atualizar o nome de uma disciplina, ou atualizar a nota que está da disciplina, adicionar um comentário a uma disciplina, remover um comentário, coisas desse tipo. Aí eu ainda vou escrever mais um pouquinho para dar mais informação aqui, mas o que vocês vão fazer essa semana é usar Java com a sua IDE favorita, seja Eclipse, seja IntelliJ, seja qualquer outra, tá? Para desenvolver as classes que vão estar por trás desse sistema. Aí, vocês usavam fachada quando vocês desenvolviam lá em linguagem de programação, uma classe de fachada? Sim. Esse sim foi para a minha pergunta. Pronto. O que eu quero aqui é que vocês tenham uma fachada, e aí nessa fachada vocês vão ter esses métodos, né, que vão acessar as classes do domínio do problema que vocês desenvolveram a partir dessa fachada, certo? Só para ficar organizado, relembrar, tá bom? E aí, o que vocês fizerem aqui, vocês vão reusar muita coisa nos labs, tá? Não vai ser trabalho perdido, não. Mas, claro, que como a gente vai trazer isso para um ambiente de um framework, tá? O framework vai requerer umas coisas um pouco diferentes, mas, assim, a ideia geral vocês já vão ter na mente de vocês, e aí vocês aproveitam para revisar Java, tá certo? Eu já fui professora de Java, só que eu venho lá da UFCG, né? Então, eu tenho muita experiência com Java. Quem estiver tendo dificuldade e quiser conversar comigo, é só falar, tá certo? Pronto, Diego, joia. Então, é basicamente isso que vocês vão fazer essa semana, tá? Que é só para esquentar os motores, assim, com Java, para quando a gente começar a programar de fato, que as novidades não sejam de Java, que as novidades sejam do MVC, do Spring Boot, tá? De um design de uma API, que sejam outras coisas novas, né? E não as coisas velhas que você já aprendeu no passado, tá bom? Vocês têm dúvidas até aqui?